Amém, graças a Deus. Graças e paz, igreja, bom dia. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 21. Obrigado, Dani. Gênesis 21, versículo 14 em diante. O texto diz assim: Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus, do céu, chamou Agar e disse: O que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu a fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se um flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém. Palavra do nosso Deus. Essa é uma passagem rica demais, profunda demais, que eu quase não trouxe para o nosso direto ao ponto, tendo em vista o pouco tempo, mas eu fui muito edificado por ela essa semana. Essa e uma outra que eu fiquei lendo e meditando em loop. E aí eu resolvi compartilhar com os irmãos. A história é simples. Agar é a escrava de Sara, mulher de Abraão. Naquela época, cada mulher de uma família de posses tinha para si uma escrava, uma ama, mulher que acompanhasse ela na vida, e principalmente quando ela ia se casar, ela vinha com essa ajudante para a vida. Acontece que Abraão era estéril e Abraão queria ter filhos, e Sara também. Deus havia prometido dar um filho a eles, mas como a gente é teimoso e ansioso, Abraão e Sara acharam que era uma boa ideia tentar ajudar Deus. Então eles tiveram um planinho e aconteceu o primeiro Vale Night da história, onde Sara fala para Abraão assim: deite-se com minha serva. Ela é minha serva, se ela vai ter um filho, eu vou ter um filho. Então pronto, ajudamos Deus, resolvemos o problema de Deus. Depois Deus fica nos devendo essa. E acontece que deu tudo errado, obviamente. Agar engravidou, teve um filho, mas esse não era o projeto de Deus. O projeto de Deus não era que Abraão e Sara arrumassem um jeito de ter um filho. O projeto de Deus era que Deus desse um filho a eles. E o que Deus prometeu fazer, Ele faz. Ele não precisa de você para isso. Diga amém, se você entendeu. E aí, acontece que passaram os anos, poucos anos, Sara engravidou também. E agora, Agar não só se sentia muito bem antes de Sara engravidar, ela se sentia muito bem, porque ela, afinal de contas, tinha dado um filho a Abraão, e a herança dela estava garantida, como ela começou também a viver aquele conflito, aquela competitividade, que não é comum entre as mulheres, imagina, mas que às vezes acontece, em casos isolados especificamente. E aí, quando nasceu o filho de Sara, o filho da promessa, teve um problema entre as crianças. O texto que a gente está lendo, Gênesis 21, conta que o filho de Agar zombou do filho de Sara. Olha só que coisa boa. Quem tem filho pequeno e sabe da dificuldade que é gerenciar conflitos entre as crianças. Às vezes as crianças brigam, você tem que entender que é criança, está tudo bem, eles vão se aceitar. E às vezes acontece que os pais tentam resolver, daí os pais ficam brigados e as crianças já estão bem, já faz um tempão, e os pais estão ali achando que aquilo era grave. O que aconteceu foi que Sara falou: chega, para mim não dá. Abraão, ou você faz alguma coisa ou faço eu. Abraão, angustiado, pressionado pela sua esposa, foi orar. Falou: Senhor, o que eu faço?
Aí Deus fala, é sempre assim. Você arruma os problemas e eu resolvo. Porque é assim que um pai faz. Um pai não deixa os filhos resolver os problemas que são grandes demais para ele. Ele entra, intervém de maneira paternal, amorosa. Então Deus fala para Abraão, fica tranquilo, porque o que eu prometi eu vou cumprir. Eu disse que o seu filho seria grande. Você arrumou mais um filho nesse projeto, mas eu não mudei, você mudou. Mas eu continuo sendo Deus. A despeito do que você fez, o que Deus falou que Ele ia fazer, Ele vai continuar fazendo, sendo você coerente ou não. É uma bênção, é bom que você seja coerente, por aí você vai participar do jeito certo. E aí, Deus falou, pode mandar Agar e o seu filho embora, que eu cuido dela. Afinal de contas, eu sou o Senhor. E tem alguns detalhes dessa história que é rico demais para passar aqui em 10 minutos, mas que depois eu queria que você olhasse. Um detalhe que Agar é egípcia e depois os descendentes de Abraão vão ficar escravos justamente no Egito. Tem toda uma simetria da história e tudo mais, mas chega um ponto que é o ápice da angústia de uma mãe que está com um filho no deserto, tentando encontrar um lugar para se estabelecer, e ela chega ao desespero, não tem mais esperança. Ela olha para a cena, acabou a água, acabou a comida, ela não tem para onde ir, no meio do deserto, e ela decide então deixar morrer o filho. Você que é mãe, você que é pai, é angustiante só de falar. Eu chorei algumas vezes só de ler. O desespero de uma mãe que não sabe mais o que fazer para cuidar do filho. E ela falou, eu não consigo ver ele morrer. Ele vai morrer, eu não consigo ver, e eu vou deixar ele morrer aqui e eu morro lá do outro lado, porque é um sofrimento só. E ela tomou essa decisão que talvez você esteja julgando Agar, mas eu acho que talvez no lugar dela, você talvez não julgasse tanto assim. O lance é que enquanto ela esperava o pior, Deus veio. Pode ser que você tenha algumas situações na sua vida que você falou, agora não tem mais jeito. Agora já foi. Agora vai quebrar tudo, já era. E você já está esperando o pior, você já aceitou o pior como sentença final. E aí no versículo 16 diz que o anjo de Deus do céu, lá do céu, ouviu o choro do bebê. Se fosse a Joquebede, ele descia cantando. Oh, Joquebede, mas não era Agar. Oh, Agar, Ismael não vai morrer. Por que angustiada aí? Olha que pergunta que se faz. Porque os céus, Deus às vezes nos faz perguntas angustiantes e que parece meio sem sentido. Por que você está angustiado? Como por que eu estou angustiado? Eu deixei meu filho para morrer numa distância de uma flecha. Eu estou apavorada. E aí Deus fala para você, não. Acabou. Os céus ouviram o choro daquilo que você achou que ia morrer. E Deus dá para ela uma missão. A missão que Deus dá para ela, vai lá, pega o menino pela mão e segue. Mas quem é que precisa lembrar uma mãe que ela tem que pegar o filho pela mão? Que tipo de mãe precisa ser lembrada que tem que pegar o filho pela mão? Uma mãe que perdeu a esperança. Às vezes, no bom português, cadê a Thaís? Ali. Toda vez que eu falo às vezes, é para você, Thaís. Às vezes. Às vezes a gente tem essa de achar que aquilo que Deus mandou a gente fazer morreu. Mas aí vem o Senhor e fala assim, não. Continua. Desista de desistir. Desista de jogar a toalha. Você não vai parar, você vai levantar e vai pegar o seu filho pela mão, porque eu, Senhor, estou dizendo que isso. Porque o Senhor disse para você que é assim que tem que ser. Renovou o senso de propósito dessa mãe na missão que já era dela. Levanta o menino, pegue-o pela mão, porque eu vou fazer dele um grande povo. Se a missão já era sua e você já achou que já tinha acabado, achou que desistiu, o Senhor está te dizendo nessa manhã, na palavra dele, levanta, pega pela mão, porque eu vou fazer disso tudo um grande povo. E a última coisa é que, versículo 19 diz que Deus abriu os olhos de Agar. E Deus disse para ela assim, Agar,
abre os olhos. E de repente, no meio do deserto, onde ela já tinha dado por sentença, onde ela já tinha certamente vasculhado, procurado em todos os lugares uma fonte de água, um cacto ou qualquer outra coisa que pudesse gerar um pouquinho, um respiro, um fôlego, ela viu uma fonte de água. E chama atenção o texto 19, fala assim: e Deus abriu os olhos de Agar, e então ela encontrou uma fonte de água. A resposta de Deus para a gente no dia da angústia, no dia do sofrimento, quando aquilo que a gente esperava que morresse, não morrer, é exatamente no mesmo lugar onde a gente estava. Deus vai nos fazer ver coisas que antes a gente não via. Porque essa é a promessa, Senhor. Porque tem a ver com a palavra de Deus, não tem a ver com as circunstâncias. E alguém vai dizer: mas eu já procurei, eu já tentei. Porque geralmente quando a gente está contando um problema para alguém, alguém fala assim: mas você já tentou isso? Não, já tentei. E aquilo? Também. E aquilo? Ah, eu já tentei de tudo. Você já tentou de tudo, você só não tentou agir sob a palavra de Deus. Porque quando você agir sob a palavra de Deus, o Senhor vai fazer daquilo que ia morrer um grande povo. Essa é a palavra do nosso Deus. Amém.